Olá, pessoal. Eu sou Helena Gueiros, eu sou fisioterapeuta, psicomotricista e terapeuta DIR Floor Time. E o meu objetivo hoje é passar um pouco para vocês dos desafios e dos relatos também positivos, né, que eu recebi das famílias que eu atendo, né, como que foi a rotina delas, como que elas conseguiram se organizar frente a esse momento diferente. E aí tem os desafios, claro, mas eu também escutei tanto das famílias que eu acompanho quanto de grupos de terapeutas que se encontram para falar sobre os teleatendimentos. Então eu escutei também muitas coisas positivas, né? Do relacionamento das crianças com seus familiares, né? Do empoderamento dos pais em relação ao tratamento dos filhos. Então, assim, eu vou falar mais focada para o autismo, mas eu acredito que tudo que eu vou falar aqui hoje serve para mim mesmo como mãe e para qualquer pai, né, que tenha filho de qualquer idade. Deixa eu passar aqui. Então, assim, começando pelos desafios, né? Vamos começar pela parte dos desafios e a gente termina com alguns relatos de algumas situações que eu vivenciei, né, com as minhas famílias. Então, assim, o primeiro desafio é a regulação dos pais, de nós pais, né? Eu também sou mãe, então é difícil a gente conseguir se manter calmo, né? Conseguir se manter centrado com uma ansiedade muito grande do que vai acontecer, que a gente não sabe quando é que voltam as aulas, quando é que a vida vai voltar ao normal, se ela vai voltar ao normal, se isso vai ser o novo normal, como estão falando. Então tem a ansiedade do momento que todo mundo está vivendo e do acúmulo de tarefas, porque, né, algumas pessoas não estão trabalhando, mas outras estão trabalhando, conciliando com os filhos em casa, com a aula, com tratamento nos casos das crianças, adolescentes e adultos com autismo ou qualquer outro tipo de alteração no desenvolvimento. Então a gente acabou acumulando muita tarefa, né? E aí isso é um fator também que pode nos desregular como pais. Então, por que eu preciso ficar atento a isso? Porque se eu entendo que eu não estou bem naquele momento, eu vou criar uma estratégia para eu conseguir me centrar de novo, né? Não necessariamente 100% como você estaria se fosse num outro momento, mas uma porcentagem que você consiga continuar gerenciando e interagindo e vivendo nesse momento, né? Um outro desafio é a regulação das crianças, né? Eu coloquei crianças, mas a gente vai pensar no adolescente também, no adulto, se você tem um filho ou um paciente adulto autista, adulto ou adolescente autista. E aí, o que a gente vai pensar em relação a essa regulação, né? Eles passaram por uma alteração muito grande de rotina, então muitos estavam bem adaptados no colégio, ou estavam em processo de adaptação no colégio, com as rotinas das terapias, que são muito importantes, e de repente toda essa rotina muda. Às vezes o pai e a mãe trabalhavam fora e agora estão trabalhando de casa, ou um trabalhava fora e agora está trabalhando de casa, e aí a criança está sem entender o que aconteceu, todo mundo usando máscara, eu saio na rua, não posso beijar a minha tia, que é a minha terapeuta, ou eu não posso, né, encontrar com a minha avó. Então existe uma alteração muito grande na rotina dessas crianças, que é um causador de um estresse muito grande e de uma desregulação. Então, eu preciso entender se, para o meu filho, essa alteração de rotina, ela é um fator que pode estar desregulando. E aí, se eu entendi isso, eu vou precisar reorganizar essa rotina, né? Com um estímulo visual, com um calendário visual. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tenho que estar atento a isso, né? A questão da falta das terapias, então, eu conheço algumas famílias que seguiram fazendo teleatendimento, né? Que você faz o atendimento por alguma plataforma online, então conseguiram seguir com essas orientações. Algumas famílias não se adaptaram, começaram a fazer e não se adaptaram. Não deu certo, era um causador de mais estresse. Então optaram por não continuar fazendo terapia, fazer uma pausa e continuar tendo algum feedback pelo telefone mesmo, com os terapeutas. E algumas famílias que não tinham como parar tudo, porque não tinham um filho só, tinham vários filhos. E aí não tinha como parar tudo para fazer o atendimento, e que aí não puderam continuar. Então, assim,
Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa pensar que cada família tem uma especificidade dentro desse momento da pandemia. Então, às vezes, a gente olha, o nosso vizinho está lá, tudo bem, mas ele tem uma rotina, ele tem uma quantidade de pessoas dentro de casa, ele tem uma quantidade de filhos, e aí, da maneira como ele se estrutura, ele consegue levar. Outra família não, vai ter que pensar de uma outra maneira, né? Então, não tem um certo e um errado agora. É muito individual de dentro dessa família, né, que essa criança está inserida. Então, a gente tem que pensar nisso e se organizar dentro do que a gente pode, né? E a gente também tem que pensar, estamos falando da regulação das crianças, na sincronia com o momento emocional dos pais. Então, assim, algumas pessoas vão passar por esse momento particular de uma maneira mais tranquila, outras pessoas, isso vai ser muito mais difícil para elas, porque somos diferentes e cada um responde a uma situação como essa de uma maneira. Então, se eu identifico que eu não estou bem, eu estou muito ansioso, eu estou muito estressado com tudo que está acontecendo, eu preciso ver se o meu filho não está sincronizando a emoção dele com a minha. Então, a gente está sintonizando e ele sintonizando com algo que vai desregular ele mais ainda. E aí, se eu perceber isso, eu vou ter que, então, tentar lançar mão de algumas estratégias de novo para que eu consiga me organizar. Então, se você está ansioso porque tem acúmulo de tarefas, faz uma lista do que você tem que fazer por dia ou por semana, lista todas as coisas que você tem que fazer e coloca prioridades na frente. Tem coisas que vão ficar, então vai priorizando. Mas achar algum caminho, né? Que seja conversar com um amigo ou conversar com o marido, ou não conversar com ninguém, ficar um tempo parado, sabendo que é ok, você não está bem nesse momento. Só tentar entender o seu momento emocional e se isso traz um impacto no momento emocional, na regulação emocional do seu filho também. E tentar, de alguma maneira, suavizar isso. Um outro desafio que é muito grande, que é um que eu escuto demais, é a realização das tarefas escolares em casa, né? Então, assim, existe uma cobrança de nós, pais, né? De querer fazer, querer que os nossos filhos façam, mas a gente tem que ter um cuidado grande com isso, porque eu trouxe algumas mensagens no final, vocês vão ver, eu espero que vocês saiam com elas mesmo. A gente tem que entender que se o nosso filho é autista, o ambiente diferente faz toda a diferença para o aprendizado dele. Então, ele está acostumado a fazer atividade de matemática na escola. Então, em casa é surreal às vezes. Como assim? Eu estou aqui fazendo essa atividade. Então, entender isso, que o ambiente é diferente, então que no primeiro momento pode ser difícil, mas que se eu lançar mão, então, aí de afetividade, de adaptação na minha forma de agir, ele vai conseguir fazer essa troca para esse ambiente agora também. A gente tem visto pais como professores, né? E assim, nós somos pais, nós não somos professores, né? Então, existe uma diferença grande, né? Essa separação emocional. O professor, claro que ele tem uma afetividade pelo aluno, mas ele não é pai do aluno. Então, ele consegue abordar de uma outra maneira como professor. E agora, os pais são os professores. E isso também é algo que gera uma desorganização na relação da criança com o pai. Então, se você identificou que o seu filho está com dificuldade, porque o ambiente é diferente, você vai ter que então ver de que maneira você vai fazer ele trocar, fazer essa troca. Pô, esse ambiente aqui eu também posso estudar matemática. E tentar ver nessa relação sua com o seu filho, se você consegue, nesse momento, não ter a frustração do pai com o aprendizado do filho, né? E continuar que a coisa vá acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho famílias que eu acompanho que optaram por deixar essas atividades escolares de lado. E aí eu vou mostrar para vocês o relato de um caso. E deu muito certo, porque estava um estresse muito grande. E aí uma relação que foi toda construída através da interação, com orientações, e a criança já engajada com os pais, né? Conseguindo se comunicar, conseguindo manter uma sequência de ações para resolver as situações do dia a dia, os problemas, aquilo tudo indo por água abaixo por conta de uma dificuldade ali na hora de realização de atividade da escola. Então, optou-se, né, junto com essa família, por vamos deixar essas atividades, né? E vamos fazer de uma outra maneira, uma maneira que a relação esteja na frente. Então, a gente precisa pensar agora que as relações precisam estar à frente de tudo.
porque o resto a gente corre atrás depois. Agora, as relações, não, as relações elas são muito importantes, principalmente quando a gente está falando de crianças, adolescentes e adultos autistas. Então, a gente precisa cuidar delas e guardar elas com muito carinho. Mais alguns desafios, né? Como que eu faço para o meu filho seguir avançando no desenvolvimento? Os pais estão tendo que ser os terapeutas, né? Eu preciso me ajustar a esses teleatendimentos, né? Eu falei um pouco para vocês no início. E aí, como que eu faço então se eu agora me vejo como terapeuta? Não se veja como terapeuta. Pai não é professor nem terapeuta. Então, vocês não queiram ser iguais aos terapeutas e aos professores. Tá, Helena? Mas e aí, o que eu faço então? Você vai no seu lugar de pai, colocar a interação na frente e sentar com seu filho e seguir o interesse dele e brincar com ele daquilo que ele gosta. Se ele é pequeno e ele gosta de brincar de bolha, senta no chão, brinca de bolha. Essa é a melhor terapia que você pode fazer para o seu filho agora. Se ele é maior e ele gosta de cozinhar, vai para a cozinha, faz um bolo com ele, ajuda ele a participar de todas as etapas. Essa é a melhor terapia para o seu filho agora. É que vocês encontrem coisas que vocês gostem de fazer juntos e você ajude ele a participar de todos os processos, né, de construção daquela interação. Sem essa pressão de eu tenho que ser o terapeuta do meu filho. Não, você não tem que ser o terapeuta. Agora você pode sentar e brincar, né, da brincadeira apropriada, né, pelo interesse do seu filho, que você vai dar suporte para o desenvolvimento dele. A questão dos ajustes ao teleatendimento, então, nem todo mundo se adaptou ao teleatendimento. Quem se adaptou, então, está fazendo as sessões. Às vezes, não é uma sessão ao vivo, né? Então, tem teleatendimento que eu estou aqui como terapeuta e os pais estão interagindo agora, no mesmo momento com o filho, eu estou vendo e dando orientação. Tem pessoas que não se adaptaram, às vezes uma criança que se movimenta muito, vai de um cômodo para o outro da casa, e aí é difícil sustentar esse teleatendimento, você tem que pegar computador, celular, e às vezes não dá. Então, alguns pais se adaptaram por fazer vídeos e mandar para o terapeuta agenda e dá o feedback. Alguns pais, né, optaram por interromper por um tempo esses atendimentos e seguir com aquilo que eles já tinham aprendido nas terapias, né, e nas sessões. Então, eles já vinham com muitas orientações, então estão colocando em prática aquilo. Então, de novo, é muito individual. A gente está num momento muito individual que depende do acesso, do conhecimento da tecnologia, da criança, né? Se ela fica parada no mesmo lugar, se ela se movimenta, de que ambiente essa família está. Às vezes é uma família que tem muita gente em casa e que é difícil você parar num lugar tranquilo para fazer uma sessão de teleatendimento, ou a outra consegue. Então, precisam ter esses ajustes, né? Algumas pessoas conseguiram que os terapeutas continuassem indo em casa com todos os recursos, né? De máscara, né? De roupa, para evitar contaminação e tal. Algumas pessoas conseguiram. Mas isso também é um desafio e a gente não precisa... Qual a ideia de trazer isso? A gente não precisa fazer igual ao outro. A gente precisa ajustar para o que vai funcionar para a gente, para o que cabe dentro da nossa rotina de hoje. Um outro desafio é o confinamento, né? Então, a gente vai ter aí crianças, adolescentes, adultos autistas ou sem diagnóstico de nada, né? Mas que também vão passar por isso, que tem uma necessidade maior de espaço, de se movimentar. Então, são pessoas assim como eu, por exemplo, eu preciso me movimentar. Se eu não me movimentar, eu vou aumentando muito a minha ansiedade. Mas se eu estiver num lugar que eu possa me movimentar, que eu possa correr, que eu possa andar, eu consigo me manter mais calma. Então, algumas pessoas têm essa necessidade de espaço, outras não. Mas quem tem e está no confinamento e está numa casa grande, ok, a pessoa vai ter espaço para se movimentar. E quem tem necessidade de espaço está num apartamento pequeno e não tem como se movimentar. E aí a ideia é que a gente use o espaço que a gente tem, que a gente crie dentro do que a gente tem, né? Se você não pode sair na rua, se você não pode sair de carro, porque eu não tenho carro, ou na minha rua não dá, tá todo mundo com Covid, eu não posso sair, use o espaço que você tem, né? Então começa a usar os próprios espaços da casa, passa um tempo num cômodo, depois passa no outro. Se tá na hora de tomar banho, fica um tempo maior no banho, porque
você está num outro espaço diferente. Então, só o fato de você sair de um lugar para o outro já te dá uma sensação de que você não está no mesmo espaço, confinado, sem poder sair. Então, criar essa rotina, né, de ir alternando esses espaços da casa, né? Eu falo muito também para usar os próprios móveis, né? Então, assim, organiza os móveis de maneira que você faça um circuito, ou num dia pede ajuda para o seu filho para alterar o móvel de um lugar para o outro. Ele vai estar se movimentando dentro de casa, né? E você vai dar um outro visual para esse ambiente. E aí acabei já falando, né, tanto do espaço e do movimento, tá? Que foram desafios que eu ouvi, mas que a gente vai conseguindo contornar, né, de acordo com a necessidade da família. E aí, como é que a gente torna essa experiência menos traumática, né? Esse ano é um ano difícil para todo mundo. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque quando a gente acha que está todo mundo bem, só a gente que está passando qualquer tipo de aperto, isso dá uma angústia na gente, de tipo assim, eu não consigo, não posso, todo mundo pode. Então, isso acho que não existe, cada um está de alguma maneira sofrendo com isso. Então, a gente precisa aceitar que estamos todos desregulados. Todos desregulados. E estamos fazendo o nosso melhor. Então, a gente está tentando dar o nosso melhor para os nossos filhos com autismo ou nossos filhos que não têm diagnóstico nenhum, que também estão sofrendo com essa experiência, né? Com essa experiência difícil, com esse ano difícil. Então, partindo do princípio que todo mundo está desregulado, a gente tem que pensar como minimizar isso, como eu falei no início. Então, eu vou pensar em coisas pequenas e poucas, porque às vezes não dá dentro da minha rotina para fazer algo mirabolante para me organizar, para me regular. Mas algo simples, que seja, como eu falei, fazer uma lista do que tem que ser feito naquele dia. E eleger prioridades. Então, se o seu filho está te demandando muito porque não está indo para a escola, e você tem um hábito, dá um exemplo, você tem um hábito de varrer a casa todo dia. É o seu hábito, você varre a casa todo dia. Mas nesse momento, o seu filho está te demandando, está pedindo para sentar, para brincar com você, e isso é o mais importante. Então, você não vai poder varrer a casa todo dia. Você vai varrer a casa de 2 em 2 dias. Então, eleger esse tipo de prioridade, sabe? Eu dei um exemplo, tá, gente, de varrer a casa, mas cada um aí vai pensando nas suas. Algumas coisas vão ficar por fazer. E aí a gente, claro que a gente vai priorizar sempre nossos filhos e as relações que a gente tem, os relacionamentos com os nossos filhos, né? Claro, com as outras pessoas da casa. Respeitar a necessidade do seu filho de se regular. Então, entendendo que estamos todos desregulados, muitas pessoas autistas também estão. Algumas não, essa já era a rotina delas, ficar em casa, elas gostam de ficar em casa, então para elas está tudo normal. Mas para muitos, sim. Então, eles também estão desregulados e às vezes não estão entendendo nada. Então, primeira coisa, pense em como explicá-lo o que está acontecendo. Então, se vai ser uma história social, se vai ser um vídeo que você vai fazer, que você vai pegar na internet, mas de alguma maneira explique para o seu filho o que está acontecendo, né? Da maneira que ele entenda. Então, procure uma forma de explicá-lo da maneira que ele entenda. E se ele tem algum movimento que ele usa para se regular, possivelmente esse movimento aumentou. Agora, não quer dizer que ele está regredindo. Quer dizer que ele está usando esse movimento para se regular mais, porque ele está mais desregulado no momento, que todos estamos. Então, respeita essa necessidade dele se regular. Então, se ele se ele pega um objeto e gira e está girando mais, você pode falar para ele, eu entendi que tá difícil hoje o dia, você queria sair, não dá, entendi. E aí, se ele tá girando, se junta a ele, mostra para ele que você tá ali com ele, que, né, que vocês estão juntos, que você vai interagir com ele mesmo assim, e que isso vai passar. Então, isso é muito importante, né? Criar uma rotina dentro de casa. Então, teve gente que conseguiu sair, né, um pouco. Teve gente que não, que está em casa direto, que não está conseguindo sair. Então, cria uma rotina mesmo, com coisas da casa, tipo acordar, escovar o dente, tentar fazer sempre na mesma sequência, né? Se o seu filho precisa, faz um esquema visual com essa rotina. E aí, dentro dessa rotina, você pode colocar aquilo que eu falei antes, de tipo, na manhã vocês brincam no quarto, de tarde brinca na sala, sabe? Para poder alternar os ambientes.
Então, cria essa rotina com coisas pequenas que são feitas dentro de casa, que isso já vai fazer diferença. Aí a história social, que eu já falei, né? Usar uma história social para explicar o momento que a gente está passando. E aí, claro que cada criança precisa de uma história social específica para a maneira como ela vai compreender, né? Algumas vão ser escrito, outras vão ser com muita imagem, outras você vai ter que selecionar as imagens e tentar usar imagens mais reais, outras você pode usar imagens simbólicas, então você vai ter que pensar aí de que maneira o seu filho ele vai compreender melhor essa história. Pensar nisso que eu já falei, a família não é terapeuta, então não se cobrem. O que vocês podem fazer agora pelos filhos de vocês é buscar interação e engajamento. Então, engajem eles em tudo que for prazeroso para eles dentro de casa, né? Façam com que eles participem desses processos de dentro de casa. Muitas crianças gostam desses processos de casa, de lavar, de limpar, sabe? De varrer. Então, engajem ele nesses momentos, né? E aí você vai conseguir fazer coisas que você não está conseguindo fazer direito porque seu filho está dentro de casa. Então, vocês vão se surpreender quando vocês começarem a trazer a interação para esse contexto, né? Dessas tarefas de casa que a gente tem que fazer. Entender que, assim como os adultos, as crianças, independente do diagnóstico, estão sofrendo, que foi o que eu falei para vocês, né? E devem estar mais desreguladas. Não todas, lembra disso? Se alguém pode estar ouvindo e falar assim, meu filho está ótimo em casa. Sim, eu tenho relatos de crianças que estão ótimas em casa, que estão melhores em casa do que estavam antes. Então, é muito individual, tá? E as tarefas da escola, né? Faça as tarefas da escola até onde estiver numa interação com engajamento. E aí eu botei esse exemplo aqui que é um caso. Então, uma criança sofrendo muito com as tarefas da escola, não estava conseguindo fazer com a mãe, nem participar das atividades online, né, ao vivo com a professora, porque não fazia sentido para ele aquilo, né? Era muita abstração, algo com muita representação que ele ainda não tem, ainda não está no momento do desenvolvimento com tanta representação para poder ficar processando aquilo que a professora estava falando auditivamente e conseguir responder aquilo. E aí uma das situações era uma atividade de grande e pequeno, então tinha que estudar grande e pequeno, e aquilo estava um estresse, porque a criança não queria fazer atividade, a criança não queria participar da aula, que era o que estava, né, falando no momento. E aquilo estava assim, desorganizando completamente a relação. E aí essa família decidiu, então, por pegar esses conteúdos, a professora mandava os conteúdos, mas ao invés de trabalhar daquela maneira na folha e na aula online, lá com todos os colegas e a professora, eles trabalhavam nas situações do dia a dia. Então, você vai comer. Se você vai comer uma sobremesa, você vai comer com uma colher pequena. Se você vai comer comida, você vai comer com uma colher grande. Então, começaram a trazer esses conceitos para esses momentos que a criança ia comer. Então, vamos lá agora, a gente vai comer comida. Vamos lá pegar a colher grande. E a criança foi engajando nesses conceitos, né, pedagógicos na rotina dela. E aí saiu esse estresse, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Meu filho está fazendo as atividades comigo, está online, está lá com a turma, está interagindo e está engajado? Ok, beleza, segue. Não. É aquele horário que vai chegando que eu vou me dando até que taquicardia, que eu já sei que vai ser um estresse. Então, conversa com o professor, conversa a possibilidade de isso ser adaptado para outros ambientes, para outros contextos, aqueles conteúdos, e você fazer essa mudança, né? Lembrando que a gente precisa colocar as interações e as relações na frente de tudo, principalmente nesse momento. Tenta usar o mesmo lugar para representar a escola, né? Então, seu filho está mais ou menos. Acho que ele ainda dá conta, Helena, não preciso ainda parar, não. Mas ele dá uma reclamada, não é a escola, que não é a escola. Então, tenta criar um ambiente, criar um cantinho na casa, sabe? Não precisa ser uma coisa elaborada. Se você tem espaço e pode, você faz alguma coisa mais elaborada. Mas, se não, o cantinho. Esse aqui, ó, vai ser a escola. De repente, coloca alguma coisa na parede, né? Que remeta à escola. Então, tentar usar sempre esse mesmo lugar. Adaptar a forma de atendimento.
Isso aqui que eu tô falando de adaptar a forma de atendimento é lá do teleatendimento, né? Isso aqui eu já até falei para vocês, tá? Que pode ser uma ligação, pode ser ao vivo, pode ser com vídeo gravado, pode tirar férias, né? Foi o que eu falei para vocês, que eu falei lá na frente. Já falei também do uso dos móveis, né? E dos cômodos, né? Se a casa tiver, né? Alternar esses espaços. E aí eu queria passar para vocês aqui dois relatos, né? Dois relatos de situações que eu vivenciei. E aí, a primeira é uma criança de 5 anos, que estava no primeiro ano escolar, muito adaptada à sua escola e à sua mediadora, e realizando atividades enviadas para casa sem apoio do mediador e da professora. O que aconteceu? Porque, né, nem a mediadora estava podendo ir e a professora estava online. A mãe muito desregulada, antes de começar, não tinha nem começado ainda. A mãe, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Só que uma mãe que compreende muito bem o perfil de aprendizagem e sabe como engajar o filho, ela sabe engajar o filho em qualquer situação, né? Ela foi orientada no contexto da brincadeira, mas se você sabe engajar o seu filho, se conectar com o seu filho no contexto da brincadeira, você sabe se conectar com ele em qualquer momento. E aí, quando começou ainda com algum estresse, será que vai dar certo, será que não vai? Mas a partir do momento que ela começou a usar as mesmas formas de interação, né, durante as atividades escolares, a criança viu aquilo como se fosse uma brincadeira também. Então, aquelas atividades da escola, elas eram iguais àquela brincadeira que minha mãe faz comigo sentada no chão. E aí, qual foi o resultado? Essa criança lendo e escrevendo. Então, a gente tem uma criança que eu nem sei se estaria lendo e escrevendo se estivesse no contexto normal, né? No momento normal da escola. E eu tenho uma mãe empoderada do desenvolvimento do seu filho, né? Ela é capaz de dar suporte para o desenvolvimento do filho dela. Uma coisa também que eu queria deixar aqui, que é importante, que é dessa questão da brincadeira, né? A gente faz muita distinção, eu acho que até sem querer, a gente faz naturalmente, né? Distinção, tipo, estamos brincando, vamos lá brincando. Não, mas agora a gente tem que arrumar, agora tá na hora da atividade da escola. A gente faz uma distinção emocional, né? Que brincar é a parte legal, agora na hora de sentar para fazer a atividade da escola, é a atividade da escola, vamos sentar. Então, a gente também precisa, que foi o que essa mãe conseguiu, desconstruir isso. A atividade da escola é tão legal quanto brincar com a minha mãe. E aí a coisa flui, tem uma relação envolvida aqui. Quando eu tô fazendo atividade, eu também continuo pensando na relação, igual quando eu tô brincando no chão. A mesma coisa com as atividades de casa, né? Quando tem que guardar, eu me vejo fazendo isso várias vezes com meu filho. E aí a gente se segura, né? A gente tenta se segurar. Tá brincando, agora vamos guardar, vamos lá, vamos guardar. E essa parte do guardar, ela pode seguir na brincadeira, ela pode continuar nesse fluxo da brincadeira, né, com interação e engajamento. Então, isso é algo importante da gente ter na nossa cabeça. Então, isso aqui foi uma criança que tá fazendo todas as atividades igual da escola, né, com sua mãe em casa, dando muito certo, porque essa mãe compreende e se adapta a forma como o filho dela vai responder melhor. E aí é que eu tenho uma outra criança de 11 anos que ainda está no processo de alfabetização e mostrando grande resistência para fazer as atividades escolares em casa. Então era sempre aquela situação que tipo sai, corre para um lado, corre para o outro, chora e não quer sentar de maneira alguma para fazer as atividades. E aquilo virando um estresse para a mãe. Então toda hora que chegava esse horário da aula, a mãe queria fazer outra coisa, arrumar outra coisa para fazer, porque era uma guerra. E aí, então, em contato com a professora, mudaram o planejamento individual para as atividades de vida diária. Então, a criança começou a colocar os conceitos que precisavam ser aprendidos, né, lá no planejamento da escola, para as atividades de vida diária que ele gosta muito de fazer, cozinhar, lavar roupa e comer, né? Então, tudo isso foi sendo trazido, esses conceitos da escola, né? Não era só cozinhar, era, bom, tem que pegar uma colher de arroz, tem que pegar 2 colheres de arroz. Então, tudo isso foi sendo adicionado a essas interações pela família. E aí, qual que foi o resultado disso? A gente tem uma criança regulada, engajada, muito mais engajada nessas atividades, porque ele faz com gosto isso tudo.
raciocinando, porque quando ele está fazendo, ele está pensando, né? Em quantidade, ele está pensando na sequência que ele tem que fazer. Eu tenho uma criança com mais autonomia, porque ele consegue ele mesmo, né, realizar as atividades de casa para ele se cuidar, e ele, inclusive, agora para ajudar os outros, cuidar dos outros em casa. E ele está aprendendo. Ele está aprendendo de uma maneira diferente, não é no papel, não é na representação, mas ele está aprendendo lá no concreto, todos esses conceitos. E uma diminuição grande do estresse dos pais, porque isso são coisas que os pais vão ter que fazer, cozinhar, lavar. E aí agora a criança engajada junto, interagindo e assim, feliz. Então, foi a solução que esses pais acharam. Por que eu trouxe esses dois relatos? Para a gente entender que não adianta a gente seguir com algo que a gente está vendo que não está dando certo, que é um estresse para mim, que é um estresse para o meu filho e que está assim acabando com a minha relação com o meu filho. Existem outros caminhos. Existem vários caminhos, muitos. Eu não tenho como dar um caminho para vocês aqui hoje, mas existem vários. E você tem que pensar no seu filho e como que ele aprende e qual que vai ser a melhor forma de agora ele estar inserido em um ambiente que seja de aprendizado, mas que primeiramente seja de interação e de engajamento. Eu trouxe aqui para vocês verem, tem uma série de... O que eu estou falando não é uma questão de achar, né? Existe uma série de pesquisas científicas que mostram que o relacionamento como pilar central e o empoderamento dos pais é do pai conhecer o filho, o pai saber como engajar ele, o pai saber como se adaptar para que o filho responda e traga aquilo que ele sabe e tudo que ele tem de melhor. Então, existe uma série de pesquisas que mostram que quando essa relação está na frente, a gente tem um desenvolvimento significativo, né? Então, esse é uma pesquisa do DIR, que é o Play Project, que usa o DIR, e ele fez observação de muitas crianças e ele usou o ADOS para comparar o antes e depois, né? E o Play Project vai na casa das crianças, os terapeutas treinam os pais, né? Fazem o coaching com os pais, e eles tiveram uma mudança no ADOS, eles tiveram resultados significativos. Esse aqui é outra pesquisa, né, da Connie Cassari, que é do método Jasper, chama Jasper o método, mas que é uma intervenção mediada pelos pais, né? Então, os pais aqui estão ali na frente, os pais aqui estão com a mão na massa. E ela também viu resultados muito significativos, né, no desenvolvimento dessas crianças autistas. E esse aqui é do PACT, que é uma outra metodologia que também coloca os pais à frente, né, dessa interação. Essa especificamente, o terapeuta ele nunca nem interage com a criança, ele só faz as orientações para o pai. O pai interage, o terapeuta observa e orienta, né? Orienta, mas aqui não é nem uma orientação no sentido de faça isso, é uma orientação no sentido de fazer o pai pensar e raciocinar para achar a resposta de como interagir melhor com seu filho. Então, isso também foi uma pesquisa randomizada, então são pesquisas que são fortes, né, dentro da comunidade científica e que também mostrou o resultado significativo em termos de desenvolvimento dessas crianças, onde os pais eram os principais, a principal interação, né, com a criança. Eu trouxe isso só para embasar o que eu estou falando para vocês, que não é achismo, que a gente precisa levar tudo isso em consideração mais do que nunca agora que vocês pais, nós pais, estamos com os nossos filhos em casa, ou pelo menos a grande maioria. E que se a gente se apropria desse desenvolvimento, né, colocando sempre a relação na frente, a gente está dando suporte para o desenvolvimento dos nossos filhos. Aí eu trouxe essa fala da Mona. A Mona é uma psicóloga, PhD, que ela fala que o estresse inibe a exploração e a criatividade. Quando as crianças se sentem seguras,
elas saem de um mundo de autoproteção e se abrem para novas experiências. Então, mais uma vez, queria que vocês refletissem que se algo que você está fazendo com seu filho agora, ou sempre, né, causa um estresse para o seu filho, causa um estresse para você, nenhum de vocês dois vai se desenvolver naquela relação, né? Então, eu preciso pensar em situações, em interações que sejam prazerosas, porque aí meu filho vai estar aberto, né, para poder aprender coisas novas. E eu trouxe essa fala também do Vince, que ele é um poeta, ele dá cursos, ele dá palestras, ele é um motivador, que ele fala que brincar não é uma pausa no aprendizado, é um aprendizado infinito, agradável, profundo, envolvente e prático. É a porta de entrada para o coração da criança. Então, por que eu trouxe essa fala dele? Para linkar com aquilo que eu falei para vocês, que talvez agora para o meu filho a melhor opção seja eu brincar com ele e eu deixar um pouco de lado as atividades mais estruturadas. E não quer dizer que ele não vai estar aprendendo nada. O contrário, quer dizer que ele vai estar aprendendo muita coisa, né? Então, tenham na cabeça essas duas falas, né? Dessas duas pessoas que são muito importantes. E é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, eu fico à disposição no meu e-mail. Eu não botei em slide nenhum, mas o meu e-mail é helenafagundesgueiros@gmail.com. E fico à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês quiserem que eu envie algum desses artigos que eu coloquei aqui, tá certo? E espero que vocês consigam se conectar com os filhos de vocês, certo? Tchau!